Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração e muito trabalho. A nossa mesa hoje está composta pela nossa irmã Mira, que vai usar da palavra para nos fortalecer na nossa doutrina, né? Toda vez que ela vem aqui, e o tema que ela passa para nós nos fortalece, para assim também podermos não discutir, mas orientar aqueles irmãos que nos procuram, quando sabem que nós somos espíritas, né, que não é melhor do que ninguém, nem é privilegiado, que Deus não privilegia ninguém, mas sabem que nós usamos a verdade para tudo. E nos esforçamos a ser melhor do que no passado fomos. Então, a nossa irmã Eliane que vai fazer a prece inicial, e Paula, que vai fazer a prece final, e eu, Zé Paulo, que estou dirigindo os trabalhos da noite de hoje. Um pouco afônico, mas vamos tentar falar para que seja gravado ali. E assim vamos passar a palavra para a nossa irmã Eliane, que vai fazer a prece inicial dos trabalhos da noite de hoje. Quem quiser, feche os olhos, eleve o pensamento ao alto e agradeçam a Deus nesse momento. Vamos agradecer ao Pai Maior e à espiritualidade amiga daqui desta casa e fazer a prece que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja teu nome. Venha a nós ao teu reino e seja feito só a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. E perdoa, bom Deus, a minha e as nossas ofensas, assim como tenhamos que perdoar quem nos tem ofendido. E não nos deixa, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males meus e os nossos, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. E em nome de Deus, Jesus, Maria, nossa mãe espiritual, mentor da nossa casa de oração e trabalho, Frei Fabiano de Cristo, damos os trabalhos da noite hoje por iniciar. E assim, passamos a palavra para a nossa irmã Mira. Meus queridos e amados irmãos, boa noite. Eu quase não vi. Não, fica impossível trabalhar desse jeito. Vocês pensam que é brincadeira? Todo dia eu tenho palestra, é complicado. Eu preciso da alegria de vocês. Vamos dar uma boa noite de novo? Vamos, todo mundo tem que trabalhar comigo também, né? A gente não trabalha sozinha, não. Vamos lá? Meus queridos e amados irmãos, boa noite. Boa noite. Agora vou! Que a doce mega paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue habitando as nossas mentes, os nossos corações, por hoje e por todos os dias das nossas vidas. Nós rogamos ao Pai da vida e ao mentor espiritual desta casa de oração e de trabalho, Fabiano de Cristo, que abençoe o nosso propósito de bem servir a causa espírita. Na noite de hoje, nós recebemos um tema que algumas pessoas poderiam até pensar que ele é um tema típico, mas ele não é. Vale ressaltar que todo tema que um palestrante recebe, antes de ser escolhido pela equipe material da casa, ele já foi escolhido pela equipe espiritual. Não tem essa da coincidência ou o acaso. Tem uma finalidade, né? E é preciso que a gente entenda que essa finalidade é abrir o campo de visão, de compreensão da gente, para a gente se ajustar, para a gente se encontrar. Porque a finalidade da vida, principalmente a vida religiosa, é que a gente possa verdadeiramente se encontrar, que a gente possa achar o caminho para a gente evoluir moral e espiritualmente. O tema hoje tem um título seguinte: Cuidar do corpo como ferramenta do espírito. E nós vamos falar do corpo especificamente numa visão espírita, tá bom assim? Eu não vou falar nada materialmente falando, até porque cuidar do corpo material a gente sabe. A gente não sabe, a gente só não tem a certeza exatamente qual é a função do corpo. Por que é que a gente recebe um corpo? Para começar, é imprescindível que a gente saiba o seguinte: o espírito, ele vive sem um corpo. Qualquer espírito, ele pode viver sem um corpo, mas nenhum corpo vive sem um espírito.
A diferença é essa. O corpo não pode viver sem o espírito. Daí porque, quando a gente vai no enterro de alguém que a gente conhece, a gente vê ali aquela criatura naquela caixa de madeira, a gente reconhece ali a pessoa que a gente foi para o enterro dele. Não é assim? Se a gente vai para o enterro de um amigo, de um irmão, seja lá quem for, a gente chega ali, a gente olha e é aquela criatura. A gente conhece aquele corpo e sabe que é aquela criatura. Só que aquela criatura que está ali, ele está inteiro normalmente, né? Tanto que a gente reconheceu, mas ele não nos vê, ele não fala, ele não levanta, ele não nos abraça, porque, embora o corpo esteja ali, porque o corpo ele continua tendo, ele não tem mais exatamente aquilo que alimenta aquele corpo, que é o espírito. Então, o espírito ele precisa de um corpo para vivenciar a experiência na carne. Mas o espírito, enquanto nenhum, na erraticidade, no plano espiritual, ele não precisa mais de um corpo. A finalidade do corpo é exatamente auxiliar o espírito na sua caminhada evolutiva. E por isso nós recebemos o corpo que vai ser adequado, olha só, para a nossa vida evolutiva. Em todos os aspectos. É imprescindível que a gente saiba o seguinte: aquela pessoa que tem um corpo lindo, divino, bonito e perfumado, aquele corpo tinha que ser daquela forma, exatamente porque ele ia auxiliar o espírito em todas as suas necessidades, daquela forma que ele é. Mas aquele corpo que não é tão bonito, que não é tão saudável, olha só, que não é tão perfeito, ele foi elaborado também com a finalidade de permitir que aquele espírito que habita aquele corpo, ele também desenvolva o caminho de sua evolução. Embora nós tenhamos corpos diferentes, nós temos as necessidades da alma. É preciso entender que o corpo não tem a finalidade de nos servir apenas porque nós queremos, dentro da nossa vaidade, ser bonitos ou não. O corpo, ele é um instrumento da alma. Talvez exatamente por isso, muitas religiões falam do corpo como sendo o templo de Deus. Quando a gente fala do templo de Deus ser o corpo, a gente descobre exatamente a importância do corpo para a alma. E eu não falo da importância material. Nós não estamos falando do corpo materialmente falando, nós estamos falando da finalidade dele como um instrumento do espírito. É preciso saber por que é que a gente precisa cuidar do corpo. Por que é que a gente precisa respeitar o nosso corpo? Bom, se ele foi um instrumento que Deus, Pai nosso de todos os dias e de todas as vidas, nos cedeu para que vivêssemos a experiência na carne, a primeira coisa que a gente deve ter pelo nosso corpo é respeito. Sem ele, nós não poderíamos estar vivenciando experiência na carne, onde, nessa experiência, nós vamos resgatar as dificuldades de passados, olha só, vamos poder ter a condição de fazer mudanças que vão exatamente nos permitir um grau evolutivo diferenciado já numa próxima encarnação. Se nós somos o resultado de vidas anteriores, olha só, nós recebemos corpos, e talvez não esses corpos que nós estamos imaginando, mas exatamente os corpos apropriados para a vivência daquele espírito do jeito que ele necessitava. É preciso que a gente tire os olhos exatamente da materialidade para enxergar só hoje, única e exclusivamente, a vida exatamente no corpo do jeito que a gente enxerga hoje. Se nós somos, olha, a resposta de várias encarnações, é claro que nós vivemos de diversas formas, né? Nós fomos evoluindo e chegamos exatamente ao que somos hoje, homens. E temos essa roupagem. E essa roupagem é a que foi necessária. E essa necessidade nós já sabíamos que íamos receber quando da nossa programação reencarnatória. Quando a gente está numa vivência e a gente desencarna, a gente vai para a erraticidade, olha só,
No plano espiritual, nós vamos avaliar tudo o que fizemos naquela encarnação que nós tivemos. Bom, ali nós vamos descobrir que em alguns momentos nós fomos corretos, em alguns momentos nós não fomos muito corretos, em alguns momentos nós fomos bons, noutros também não. Em alguns momentos fizemos algo muito, muito certo e outras vezes nem tão certo. E aí, nessa avaliação, nós vamos descobrir, olha só, quando nós erramos e quando nós acertamos. E vamos descobrir também aquelas vezes que nós nem sabíamos que tínhamos feito algo certo ou algo errado. Nós não avaliamos, nós não demos importância muitas vezes. Mas ali está passando exatamente o filme da nossa vida. E aí, quando a gente está exatamente nesse projeto reencarnatório, nós vamos pedir exatamente o corpo que nós precisamos para vivenciar uma experiência melhor, olha só, e evoluir. É imprescindível que a gente entenda que o espírito de encarnação em encarnação, ele não regride, ele não estaciona, mas ele tem que seguir a caminhada dele. A velocidade que ele vai conseguir, isso aí é única e exclusivamente de cada um. Mas quando da nossa programação, a maior preocupação do espírito é exatamente avançar moral e espiritualmente. Quando ele está participando daquela avaliação e ele descobre que em alguns momentos ele agiu errado, ele se arrepende. Porque ali no plano espiritual ele tem a consciência que ele se comprometeu de fazer tudo certo. E recebeu as oportunidades e as situações. Infelizmente, usando aquilo que a gente chama de livre-arbítrio, e eu gosto muito de dizer que o livre-arbítrio é uma grande cilada da natureza conosco, porque embora o livre-arbítrio nos dê a liberdade de fazer tudo o que queiramos, ele nos impõe a responsabilidade. Então, é uma responsabilidade tão grande que quando você chega e vai fazer a sua avaliação e você vê que você errou, você nota que você estava preparado. Você tinha condições de fazer diferente. De repente, você provocou uma situação de animosidade com alguém, e quando você desencarna, você está ali naquela avaliação, você, poxa, aquele motivo foi tão fútil, foi tão bobo, eu nem precisava carregar tanto ódio de fulano. E talvez aquela mágoa que ficou não tenha ficado só em você, talvez tenha ficado em fulano. Talvez você tenha já se perdoado, mas o fulano talvez não perdoou. Né? E aí a gente vai saber exatamente o que é que a gente vai precisar fazer. E se eu quiser uma situação onde me permitam pedir perdão àquela criatura que eu magoei? E aí eu vou querer, bom, eu magoei alguém porque eu era muito bonita, eu acho que nas outras encarnações eu era mais, viu, minha gente? Eu era muito bonita, desprezei os sentimentos dele, passei por cima daquela criatura de Deus, e amanhã, quando eu chego lá, eu digo, eita, olha só, eu poderia ter feito diferente. E aí a gente recebe um corpo, olha só, a gente perde o corpo adequado. Bom, naquela encarnação era linda. Aí nessa eu vou pedir uma coisa qualquer, porque o corpo não é a prioridade da alma. Olha só. Como a gente vai descobrindo e a gente vai despertando para os verdadeiros, olha só, os verdadeiros valores, que são os valores da alma. Bom, e aí você recebe exatamente as situações adequadas para você vivenciar a experiência de não só reparar o que você fez àquela criatura, como a outras criaturas e outras situações. Muitas vezes, eu gosto de dizer que às vezes a gente enxerga alguém mutilado, alguém deformado, né, no corpo físico, e eu já ouvi tantas vezes as pessoas dizerem, essa pessoa é ruim, ou essa pessoa numa vida foi alguém tão ruim, que nessa encarnação veio desse jeito. E é preciso que a gente tire os olhos da ignorância, dispa-se totalmente do véu da ignorância, para a gente admitir o seguinte: primeiro, Deus é Pai de pura bondade. Ele não é mais ou menos bom. Ele é excelentemente bom. Então, não tem coerência se a gente achar que o corpo, olha só, vê no corpo exatamente
toda a vida encarnatória do espírito. Por que não? Porque muitas vezes o espírito pede um corpo deformado porque ele tem uma missão maior. Eu me lembro de uma história de Divaldo Pereira Franco, eu acho que já contei aqui, mas como tem muita gente nova, eu vou contar de novo. Divaldo veio a Recife fazer um seminário e saiu para almoçar com o pessoal do centro que havia convidado ele. E ao chegar em Olinda, no restaurante, na entrada do restaurante tinha um cidadão numa cadeira de rodas, e esse cidadão tinha o corpo todo deformado. Ele ficava ali só pedindo dinheiro, né? Pedindo esmola, alguém pedia esmola para ele. Mas ele era todo deformado, o rapaz. E aí Divaldo, quando ele viu Divaldo, ele começou a rir. E Divaldo começou a rir para ele também, né? Como se conhecesse. E o danado é que conhecia. Bom, e aí o pessoal que estava com Divaldo, uma das pessoas fez uma observação muito infeliz. E ele chegou para Divaldo e disse: Divaldo, esse cidadão para nascer desse jeito, isso deve ter sido tão bom na vida anterior, né? E aí Divaldo disse: meu irmão, quanta ignorância! Quanta ignorância! Você nem imagina quem é esse espírito. Esse espírito é um espírito de alta categoria. É um espírito muito iluminado. Que pediu, olha só, eu estou falando de qualquer estudioso, não, estou falando de Divaldo Pereira Franco. Esse espírito pediu para vir nessa situação, com esse corpo todo deformado, porque essa família onde ele está inserido, e foi ele quem pediu a reencarnação exatamente nessa família, essa família carrega uma briga, uma animosidade de muitas encarnações. E eles não têm progredido de forma correta. Esse espírito, por ser da família o mais alto, o mais conhecedor e o mais comprometido, ele pediu exatamente para vir dessa forma, porque desta forma ele permitiria que todos se unissem no sentimento de amor para cuidar dele. E despertando esse sentimento de amor com uma pessoa da família, dentro de casa, os outros também participariam e desenvolveriam o sentimento que é o sentimento que todos nós precisamos conhecer. Então, nada tinha de feio na missão daquele homem. Aquele corpo não respondia por absolutamente nada, embora tivesse tanta dificuldade material, né? E é assim que a gente se engana tanto. O corpo realmente, ele é o instrumento do espírito. Mas o instrumento que a gente vai usar, e quando a gente vai fazer a programação da gente, a gente pede exatamente porque é com ele que nós estamos trabalhando. Nós, como espíritos encarnados, nós precisamos viver essas experiências de engrandecimento da alma exatamente na carne. Daí porque o espiritismo fala o quê? Que quando a gente está sofrendo, olha, enfermidade, né, qualquer tipo de doença incomoda. Mas ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Fazer com que o espírito avance. Mas é necessário avançar somente pela dor? Nós temos outros caminhos? Temos. Nós temos o caminho do sentimento, do amor, mas nós já amamos verdadeiramente? Nós já conseguimos amar? Nós estamos numa caminhada belíssima, por sinal. Quando a gente vê que aconteceu algo muito ruim num determinado local, eu vi agora o que aconteceu, a tragédia que aconteceu na África, o que eu assisti, o que eu vi de pessoas aqui, nós nem sabemos quem são, mas nós fazemos prece, mas nós tentamos ajudar de alguma forma, mas nós emitimos energias salutares. Nós temos a consciência da nossa responsabilidade uns com os outros, já que estamos inseridos numa mesma sociedade, a sociedade dos filhos de Deus. Nós somos a família universal de Deus. Se a única pessoa, o único ser que a gente tem como imaterial é Deus. Todas as outras criaturas que a gente pensar, elas se fizeram carne. Elas foram na carne. E é possível que a gente seja melhor? É possível, sim.
Nós até tivemos alguém aqui na Terra que vivenciou a plenitude da divindade na carne. Nós seguimos o evangelho exatamente deste homem que na carne se fez divino. Então é possível. Por isso que o mestre dizia, vós sois capazes de fazer tudo o que faço e muito mais. Né? É preciso que a gente... Agora, para a gente fazer exatamente esse muito mais, ou somente aquilo que ele fez, é preciso que a gente descubra mecanismos. E esses mecanismos, eles só podem ser desenvolvidos com o estudo. Só o estudo vai fazer que a gente tenha o conhecimento. É preciso cuidar do corpo, e quando a gente falar cuidar do corpo, cuidar não só da higiene do corpo, porque a higiene traz a saúde para o corpo. Um corpo saudável, ele trabalha melhor. Um corpo que não está saudável, olha só, ele traz problemas para o espírito também, lógico. Se eu estou doente, o meu espírito ele vai ficar, no mínimo, olha só, fraquinho, não vai? Porque eu estou cansada, eu não estou podendo fazer muita coisa. Quando a gente cuida da saúde, olha, quando a gente cuida do corpo, dá certeza de que eu preciso do meu corpo para que meu espírito se movimente. Eu preciso do meu corpo para que o meu espírito resolva exatamente todas as causas pendentes que nós temos de uma encarnação anterior. Eu preciso do meu corpo para alcançar tudo o que eu preciso para daqui por diante ter uma qualidade de vida, seja aqui ou lá, bem melhor. É a responsabilidade de nós conosco mesmo. Se nós recebemos de Deus exatamente o corpo, é porque nesse templo de Deus, nós precisamos nos ajustar. A gente precisa se ajustar para poder fazer esse corpo ter uma vida diferenciada, uma finalidade moral e ética para nós. Quando a gente não respeita o corpo, e olha, nós somos tão parecidos, que quando a gente sabe que alguém está perdido no vício do álcool, normalmente a gente lamenta, não é? Muitas vezes a gente nem conhece, a gente não sabe nem quem é. Mas quando a gente passa na rua, que a gente vê alguém deitado, porque é exatamente uma pessoa escravizada por algum tipo de vício, isso não dói na alma da gente? Não é apenas um corpo que a gente consegue ver. O que a gente enxerga vai mais além do que... É um corpo que está ali. Mas o que a gente enxerga, que faz com que a gente fique penalizado com aquela situação, é o que a gente vê além daquele corpo. É o desrespeito e a falta de amor que aquele espírito, aquela alma, ainda não conseguiu desenvolver para impedir que aquele corpo faça aquela situação. Mas é fácil? Não, nós estamos vivendo as situações que nós necessitamos para evoluir. Não tem nada no mundo de Deus que seja castigo. Nada, 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 nada. Tudo que a gente vê, que a gente não consegue compreender como generoso, tenhamos a compreensão que é o necessário. E não é o necessário para um ou para dois, é o necessário para todos. Porque se a gente avaliar, tudo o que acontece lá na Conchinchina, ele vai responder exatamente aqui dentro de nós. Porque nós fomos criados uns para os outros. Por isso que a gente se parece tanto. Se a gente for avaliar, nós somos muito parecidos. Não só espiritualmente falando, com os sentimentos que nós temos e as funções que nós temos, mas também nos corpos. Nós somos parecidos, né? Um mais alto, um mais baixo, mas quando a gente olha, a gente identifica, é um homem. Olha para o outro, identifica, é uma mulher. Eu identifico, é uma pessoa, né? Por quê? Porque nós vemos o corpo. Muita gente ainda está tão confuso com a utilidade do seu corpo, que todos os cuidados, olha só, todos os cuidados que tem, eles estão pautados exatamente na finalidade da vaidade. E aí, por vaidade, nós botamos uma roupa bonita, por vaidade, nós tomamos um banho, gastamos um perfume caríssimo, por vaidade nós... Mas se tudo isso, olha só, vai fazer bem
alguém que vai me enxergar, talvez não faça bem à minha alma. Porque se eu dispenso todo o trabalho, toda a atenção, única e exclusivamente, por vaidade, para que meu corpo fique belo, provavelmente eu vou perder tempo a dispensar a minha alma para que ela cada vez mais se embeleze. E a finalidade da vida não é embelezar corpos, é embelezar almas. E para embelezar a alma, eu preciso de um corpo bonito. Né? Se a gente for ver, a gente está tão apegado à coisa da materialidade, que muitas vezes, quando a gente encontra alguém que não tem muito dente na boca, a gente acha logo feio, não é? É muito feio. Mas isso porque a gente tem uma ideia de que as pessoas, para serem bonitas, elas precisam ter dentes muito bonitos. E eu gosto de dizer que a diferença não está nos dentes. O que tem de mais bonito não é o dente. É o fato de sorrir. Por isso que uma criança recém-nascida, ela deixa a gente molinha, né? Quando ela abre um sorriso e você vê que não tem um dente. Mas aquela expressão de sorriso, né? Aquele momento ali, daquele sorriso sem um dente, a gente nunca apaga, porque esse momento chega na alma. Qualquer pessoa, quando vai lembrar de uma criança, um recém-nascido sorrindo, é uma coisa que, né, parte no coração e dá uma sensação muito gostosa. Porque é uma criança sorrindo, embora não tenha um dente. E não tem nenhum. Então, a gente chega à conclusão que nós nos confundimos muito exatamente porque nós criamos um padrão de beleza. E esse padrão de beleza nós aplicamos exatamente no corpo. Né? Porque eu quero que quem me veja que eu sou linda. Mas talvez eu tenha que entender que a minha beleza pode ser muito maior, olha, do que pura e simplesmente um corpo. Bom, quando a gente está na juventude, nós temos uma cara mais bonita, um corpo mais bonito, isso é o óbvio. Mas quando a gente envelhece, e pasmem, todas as pessoas mais velhas, e quanto mais velhas ficam, elas chamam mais atenção. Elas nos aproximam mais dela. A gente tem mais admiração. A gente tem mais carinho. A gente desenvolve mais respeito, porque ela tem algo do espírito. Ela tem exatamente a sobriedade da alma. Ela tem a segurança, a serenidade, a sabedoria do espírito. O corpo já foi embora. Tudo de bonito que ele tinha já foi. E não volta mais. Pode fazer muitas plásticas que não vai voltar. Eu gosto de dizer, quando eu vou falar de corpo, eu falo de Bela Fischer. Continua sendo uma senhora muito bonita. Mas não é uma senhora de 18 anos. Não tem mais a cara de 18 anos de jeito nenhum. E não tem mais a cara de 20 anos. E não tem mais o corpo. E não tem mais a cabeça também. É preciso que a gente entenda que o corpo ele envelhece porque ele foi criado naturalmente para isso. A gente vai nascer, viver, envelhecer e ele vai seguindo o seu curso. Porque ele tem que verdadeiramente envelhecer. Ele não vai amadurecer nunca. Nós não temos corpos maduros. Nós temos espíritos que amadurecem. Não é o corpo que amadurece. É a alma que amadurece. É a alma que habita exatamente aquele corpo. Daí porque a gente diz que os mais velhos são sábios. E são. Isso exatamente para tirar de nós essa impressão de que o corpo ele responde pelo espírito. Errado. O espírito, olha só, o espírito elevado, ele vai fazer com que o corpo, que mesmo seja feio, velho e cansado, ele não seja a prioridade. Ele não seja o que mais a gente consegue enxergar. Se a gente for falar de pessoas muito bonitas, a gente vai falar sempre de pessoas que tiveram histórias bonitas. Aí vamos falar dos que a gente mais perto. Vamos falar de Frei Damião de Bozano. Todo mundo conheceu o Frei Damião, já ouviu falar de Frei Damião.
né? Era um homem pequenininho, velhinho, né? Era carcunda, né? Mas um homem que tem uma história belíssima. Ninguém nunca disse a mim que ele era feio. Alguém já ouviu dizer que ele era feio? Não tem feiura ali. Chico Xavier nunca foi um mister de beleza. Mas ele foi um mister de alma. Ele foi um ser iluminado, ele é um ser iluminado. Não pelo corpo físico dele. E o corpo físico dele muito debilitado também. Mesmo assim, aquele corpo debilitado, pequeno, franzino, nunca impediu que ele fosse um grande homem. Olha como aquela criatura de Deus utilizou-se muito bem do corpo que ele recebeu. Pelas qualidades morais e espirituais de Chico Xavier, nós poderíamos deduzir que Chico precisaria de um corpo de 3,20 metros, mais ou menos. E não era isso que ele tinha, né? E a gente não conseguiu achar Chico menor, né? Ninguém consegue ver Chico como homem pequeno, porque ele não cabe na pequenez de absolutamente nada. Porque ele é grande. Irmã Dulce, eu assisti um filme dela, mas a história dela narra que ela era uma mulher desse tamanho. Era uma mulher pequena, franzina. Mas deixou uma história grande, enorme, de uma mulher tamanho caçula. E deixou a história tamanho gigante. Aí a gente chega ao seguinte, embora ela tivesse aquele corpo tão pequeno, também debilitado, depois de um determinado tempo, ela tinha uma alma preparada para aproveitar até toda a debilidade daquele corpo. Porque ela já tinha um conhecimento espiritual de que aquele corpo era o que ela precisava. Ninguém conhece na história dos grandes as reclamações do corpo. Não se sabe de Chico Xavier reclamando que ele era pequenininho e magro. Não se sabe de Irmã Dulce reclamando também do porte físico dela. Por que não? Porque aquilo ali era exatamente o involutório. É o que cobre a grandeza do nosso espírito, da nossa alma. É importante de saber que, quando a gente inverte a posição das coisas, porque uma coisa a gente tem que saber. O corpo, olha só, nós somos corpo e espírito. Embora sejamos corpo e espírito, corpo é corpo, espírito é espírito. Na hora da encarnação, o que é que acontece? Uma junção. Corpo e espírito se juntam. Mas não existe uma fusão. Eles não se misturam. Exatamente por isso o Evangelho é bem claro quando Jesus diz o quê? O que vem do corpo, o que vem da carne é carne. Né? O que vem do espírito é espírito. Ele deixou bem claro isso. É preciso que a gente enxergue o corpo como sendo ferramenta do espírito. É com ele que a gente vai trabalhar. É com ele que eu vou produzir a minha caminhada, olha só, e vou chegar mais longe no que me determinei moral e espiritualmente. Para a gente chegar nessa caminhada e utilizar-se bem do corpo, é preciso, antes de mais nada, a gente ter respeito pelo nosso corpo. Quando a gente vê certos comportamentos, a primeira coisa que a gente entende é: não tenho respeito pelo meu corpo. Não existe o respeito pelo seu corpo. Quando não existe respeito pelo seu corpo, não existe respeito pela vida que você tem. Porque o corpo permite a sua vida aqui. É preciso ter essa consciência. E essa consciência de que o corpo ele tem importância para o meu espírito, ele vai me possibilitar ter uma grandiosidade moral, alcançar um pedestal melhor no projeto evolutivo. Eu vou ter cuidados com o meu corpo. Deus é tão perfeito em tudo que ele faz, que quando a gente faz algo com o nosso corpo, quando a gente quebra uma unha,
coisa simples. Mas quando a gente quebra uma unha, dói. Não dói? Na minha dói. Quando a gente dá uma topada e quebra um pedaço do dedo, arranca um pedacinho do dedo, dói. Dói, sangra, fere. Tudo isso tem uma finalidade. É preciso que nós saibamos que na vida tudo tem uma finalidade. É preciso descobrir isso para a gente se utilizar muito bem. Bom, se Deus nos deu um corpo, que quando eu corto minha unha inadequadamente, eu vou permitir que ela me cause dor. Alguma coisa está errada. Eu não posso estar me causando dor. Quando alguém causa dor a gente tem uma tendência única e exclusivamente de separar aquela dor. Como a gente vai separar aquela dor, aí a gente vai escolher. Quando a gente está numa relação que não é boa, olha só, não faz bem à minha mente, não faz bem ao meu corpo, não me serve, o que é que a gente faz? A gente sai daquela relação. É um mecanismo, olha só, de proteção a nós e o nosso corpo. Não permitir que o nosso corpo sofra. Não permitir que o nosso corpo seja molestado. Por quê? Porque até inconscientemente nós temos a consciência de que o nosso corpo é templo de Deus. E a nossa ligação com Deus faz com que a gente queira que todos respeitem esse templo que é dele. E porque alguém desrespeitou esse corpo, que é o templo de Deus, eu vou tomar uma atitude. Qual é a atitude? Eu vou dizer a você, não gostei. Você me fez algo que me magoou. Você me fez algo que doeu. E por que doeu? Porque quando você fez alguma atitude infeliz comigo, você não só magoou o meu corpo, mas você magoou a minha alma. Porque nós estamos juntos na caminhada. Um está ali atrelado ao outro, respondendo, respingando exatamente o que acontece ali, está sendo percebido pelo outro. Se os sentimentos, nós já temos consciência que o sentimento é da alma, o corpo é quem faz a demonstração. É com minha mão que eu dou um carinho a alguém. E é com esta mesma mão que eu também dou uma pancada em alguém. O Espírito, ele está se manifestando dentro de mim. E se o Espírito está se manifestando dentro de nós, é preciso que a gente tenha a consciência. Eu preciso administrar esse cara muito bem. Se a gente não administra nosso corpo muito bem, é como um carro. Nós sabemos que um carro, se ele for dirigido por alguém que tenha responsabilidade, que se preocupe com o trânsito, com a vida do outro, não é só a sua. É principalmente com a do outro. Porque quando você dirige bem, então é provável que não haja nenhum tipo de acidente, porque você está dirigindo bem. Mas se vem alguém que está dirigindo mal, é ele quem está dirigindo, não é você. Até porque nós não podemos fazer a parte do outro. Nós só podemos fazer as nossas partes. A minha vez eu faço. Então, já que a gente tem que fazer a vez da gente, que façamos com sabedoria. Que façamos com respeito por tudo que a gente recebeu de Deus. É impossível que a gente tenha respeito a Deus sem respeitar os nossos corpos. Porque quando a gente não respeita os nossos corpos, nós fazemos o quê? Nós tratamos como coisa qualquer, e aí pode acontecer coisa qualquer. E quando acontece coisa qualquer, é algo que nós não tivemos a preocupação de zelar. Tudo que nos foi dado por Deus tem uma finalidade. É permitir que, através daquilo que recebemos, nós possamos evoluir. Não é para a gente dizer se a gente é bonito ou feio. Até porque, como eu disse, mais uma vez, o corpo não é a prioridade da vida. A alma é a prioridade de vida, sempre. Mas se eu tenho atitudes bonitas no corpo feio que eu tenho, aí sim, eu estou fazendo a diferença. Quando a gente vai visitar alguém no hospital, olha como o corpo ele é menos importante que a alma. Quando a gente vai visitar alguém no hospital, que já está em fase terminal, normalmente a pessoa está muito debilitada. E
é muito desagradável a gente chegar e ver essas pessoas. A gente até vai visitar por uma questão de amor e respeito à vida do outro. Né? Quando a gente tem uma relação, ou quando a gente não tem uma relação, mas a gente sabe que é necessário. Então, a gente faz sempre pelo outro. Por a gente mesmo, para sair de casa, para ir ver alguém morrendo, é meio complicado. Mas quando você chega lá, e você vê você sabe que aquela criatura está lutando. Aquela criatura está sabendo que não tem mais jeito. Já está desenganado pelos médicos, já não tem mais solução, não tem mais esperança, e ele já está convicto de que não vai sair daquela. Mas quando você chega, e a pessoa fala com você, e fala de esperança, e fala de amor, e pede perdão a quem magoou, e reflete sobre o que fez certo, reflete sobre o que fez errado, transforma aquelas atitudes, desenvolve bons sentimentos, você fica inebriado. E você sai dali com uma lição ímpar. Nunca mais você esquece aquela situação. Porque aquela pessoa estava morrendo, estava perdendo o corpo físico dela, ela ia se afastar da família, ela já sabia, mas a grandiosidade da sua alma falou muito alto, tirou dela exatamente toda aquela situação como sendo a mais importante e transportou aquela consciência a uma avaliação mais espiritual. Só foi isso. Naquele momento que aquele corpo já está debilitado, a assistência dos amigos espirituais permitiu àquela criatura que sofre que ela já fosse aliviada pela visão de outra vida. Que ela avaliasse todo aquele sofrimento de uma forma mais serena. E aquela criatura, vendo serenamente todo aquele sofrimento e aquela transformação que permitiu que seu corpo ficasse feio, aquela criatura começa a descobrir o quanto belo é a vida do outro lado. E do quanto belo é exatamente essa explicação que ela começa, essa denominação, que ela começa a enxergar diferente. Isso tudo só é permitido porque o espírito, ele está sempre ativo. O espírito está sempre ali avisando, cutucando a gente, pelo amor de Deus. Não faz assim, não vai por esse caminho, não é o certo. E aí a gente insiste e vai fazendo errado, e vai desafiando, e desafia mais, e a gente vai atrasando a nossa evolução. A gente vai atrasando a nossa chegada onde a gente se destina. E aí vem aquela criatura e diz, olha, nós somos responsáveis pelas nossas vidas porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Se utiliza, olha só, se utiliza exatamente disso como se isso fosse a 8ª maravilha do mundo, e não é nem a primeira. Aliás, não é nem maravilhoso. Porque se a gente pudesse fazer e não responder, aí tudo bem. Porque quem está elogiando tanto o livre-arbítrio e se apoderando dele indevidamente? Tudo que a gente usa indevidamente, a gente tem uma resposta ali para fazer. A gente tem algo a responder, porque a lei de Deus é ação e reação. Né? E aí, quando a gente fala exatamente em livre-arbítrio, a gente só se esquece que a gente vai precisar responder por aquilo ali. E já que eu vou precisar responder, que eu responda pelas coisas boas que fiz. Pelas transformações que nós fizemos nas nossas vidas. São tantas as oportunidades. Nas dores, quantas pessoas, quando depois que elas passam de uma dificuldade de saúde, de amor, de dinheiro, de desemprego, como elas crescem. É muito interessante quando você conhece alguém que sabe que aquela criatura passou por uma dificuldade danada, forte, aí depois de algum tempo, você encontra com ela e aquilo tudo já foi sanado, e ela olha, quando eu olho para trás e vejo tudo aquilo que eu passei me transformou. Hoje eu acho que eu sou uma pessoa melhor. Alguém já ouviu isso? Isso é muito comum. Mas para ela dizer isso, ela tem que ter sofrido muito na carne. Ela tem que ter sofrido muito na vida.
Ela tem que ter se sentido humilhada, sacrificada, roubada, ultrajada. Todas as mudanças, elas só acontecem depois da dor. Todas as mudanças para o bem e para o melhor, elas acontecem exatamente depois de uma situação de desconforto do corpo. Do corpo. Porque o espírito, ele aproveitou aquilo tudo, aí dependendo de como a gente passou, aí ele ali, ele se engrandeceu. Talvez exatamente por isso, Jesus Cristo tenha vivido no corpo todas as dores possíveis e imagináveis que nós podemos pensar. De acordo com alguns religiosos, Jesus sofreu por nós. Eu acho até que ele sofreu mesmo. Porque ele tinha que ir até as últimas consequências, ele estava na carne e sabia que nós somos tão resistentes, nós somos ainda tão ignorantes e resistentes a mudanças, que se ele não tivesse passado por tudo aquilo, a gente poderia até duvidar dele. No entanto, ele na carne, porque se fez homem, porque exatamente ele tinha um corpo, e esse corpo dele ele dedicou exatamente à causa da humanidade. Não só naquela época, há 2019 anos atrás, não, balela, até hoje, e para sempre. Isso vai ser sempre assim, Jesus Cristo vai ser sempre eterno e atual. Todas as horas que a gente olhar para o exemplo de Jesus, eita, ele se encaixa aqui. Quando a gente falar de vida, Jesus se encaixa. Quando a gente falar de amor, ele se encaixa. Quando a gente falar de misericórdia, ele está dentro. Falou de eternidade, ele dentro de novo. E sempre ele. Por quê? Porque foi o espírito extremamente elevado, de uma categoria totalmente diferenciada, não só para aquela época, mas hoje, que nós já somos espíritos muito mais evoluídos do que aqueles de 2019 anos atrás. Mesmo assim, ainda não conseguimos chegar ao alcance, pelo menos, de um pouco da grandiosidade daquele homem. Mas porque estava na carne, aquele homem ofereceu o corpo dele por amor à humanidade. E porque ele ofereceu o corpo por amor à humanidade, e vale ressaltar que tudo que ele usou no corpo, tudo que ele fez com o corpo dele, tinha um interesse, olha só, tinha um interesse espiritual, de engrandecer a humanidade, não era ele. Ele não precisava crescer e evoluir, ele já era evoluído. Éramos nós que precisávamos. E aí aquele homem usou exatamente o corpo dele, foi o corpo que ele usou. Porque seria a linguagem que nós entenderíamos. Nós só entenderíamos, nós só admiramos e amamos o Mestre Jesus, exatamente porque, como homem, ele soube se comportar como nós. Reza o Evangelho que em todos os momentos de dores, de sofrimento, de penúria, Jesus agradecia ao Pai. Nós ainda não conseguimos agradecer. Mas nós seguimos esse homem. Esse homem é o nosso mestre. Esse homem é o nosso guia. Esse homem é a nossa bússola. É lógico que, com determinação e foco, nós conseguiremos alcançar todas as respostas de todas as atitudes daquela criatura honesta. Aquele homem sofreu na carne todas as vicissitudes, e vale ressaltar, primeiro, não eram necessárias. Segundo, com a força que o mestre tinha, manipulando a energia como o mestre manipulava, sendo o espírito tão diferenciado, ele podia muito bem ter dito, quer saber de uma coisa? Eu já dei a lição. Agora, eu vou até o final? Não preciso. Vou embora. Fui. Podia fazer isso? Podia. A missão ficaria inacabada. Sabe por que ficaria inacabada? Porque nós não entenderíamos. Nós não compreenderíamos, porque ele só teria falado, ele não teria vivido. Imaginar que aquele homem recebeu chicotadas, recebeu uma coroa de espinho,
que aquele homem sangrou. Porque tudo que ele sofreu no corpo foi exatamente tudo que nós sofreríamos se tivéssemos passado exatamente pela mesma situação dele. A força do sofrimento de Jesus na carne foi tão grande, tão misericordiosa, tão plena, que muitos de nós, quando nós sofremos, ou quando nós queremos pensar em alguma coisa de força, falar uma palavra de força, eu tenho essa mania. Sangue de Cristo tem poder. Ainda tenho. Como espírita, ainda digo a mesma coisa. Sangue de Cristo tem poder. Porque eu estou falando do sangue que ele derramou. Mas aquele sangue tinha uma finalidade para a humanidade. É diferente daquele sangue que derramou. O meu derramou por outras causas. Os nossos derramam por outras causas. Mas a daquele homem foi derramado exatamente por toda a humanidade. Todas as dores que aquele homem sentiu fez com que nós aprendêssemos que a dor faz parte do projeto, olha só, de Deus na reencarnação de cada um de nós. É através da dor, tanto é através da dor, que o Filho unigênito, olha só, o Mestre Jesus, o homem mais puro que já habitou essa terra, única e exclusivamente porque se fez homem, ele também sofreu. Com a diferença de nós. Todo o sofrimento que ele teve na carne foi utilizado, olha, nos evangelhos, para que nós víssemos como o nosso corpo. Ele tem a finalidade de, olha, permitir que a nossa alma evolua. Porque o papel de Jesus Cristo, independente de vivenciar o evangelho, era divinizar cada filho de Deus. Ele viveu o caminho, ele traçou o caminho para que nós pudéssemos nos divinizar. Se a gente conseguisse sofrer com o corpo exatamente da maneira que ele sofreu, nós teríamos uma visão diferente da vida. Se nós conseguíssemos amar os nossos inimigos como ele amou, nós já estaríamos num patamar diferente. Se nós conseguíssemos abrir mão de todas as sequelas do corpo, e aí tem aquele negócio, nós somos escravos da carne, eu não. Nós não somos escravos de nada, nem de ninguém. Está tudo muito bem ajustado. Deus não fez nada indevidamente, nem com intenção de punir ninguém. Tudo que nós temos, que nós compreendemos como bom, faz parte do nosso processo de evolução. E o que temos que nós compreendemos como maus, também faz parte de evolução. Com uma diferença, que no mal, na tristeza, na dor, no sofrimento, nós crescemos muito mais. Nós não temos a preocupação de indagar sobre as coisas de Deus quando nós estamos vivendo muito bem. Muitas vezes nem lembramos dele. Agora, na hora do sofrimento, aí sim. Talvez exatamente porque esteja gravado no íntimo de cada um de nós o quanto nós precisamos alcançar Deus. O quanto é necessário ao filho dele que se mantenha um relacionamento mais estreito. Para eu ter uma relação mais estreita com alguém, eu preciso conhecê-lo. Ou então nós vamos passar a vida toda se cumprimentando. Oi, tudo bem? Tudo. Oi, como vai? Tudo bem? Tudo bem. E aí, tudo bem. Se me perguntar, sabe o nome? Sei não. Não sei. Eu estava no restaurante com meu filho e apareceram 3 pessoas e vieram falar comigo. Você não é Mira? Você não é Dona Mira? Não é oradora espírita? Eu conheço a senhora. Conheço. E não sei o quê. E me abraçou, me beijou. Eu me levantei, fiz uma festa dela, tudo bem. Quando eles saíram, aí eu sentei, meu filho disse, quem é amanhã? Eu digo, eu sei não. Não sei. Agora, pela intimidade que eles tinham comigo, eles me conheciam. E às vezes a gente faz isso com Deus. Eles me conhecem por quê? Porque assistem palestras minhas. Né? Mas eu não posso conhecer todo mundo, a não ser que alguém me procure, oi, Mira, tudo bem? Ô, Mira, não sei o quê, pronto. Aquelas pessoas mais íntimas,
da gente. Eles têm telefone, eles têm o endereço da gente, eles têm livre acesso na casa da gente, eles sabem da intimidade da gente, não é? E aquelas pessoas que são só colegas, aí a gente dá um mínimo de informação para aquela criatura e vê uma vez no ano, ou vê de 10 anos, e não faz a menor falta. É isso que a gente não faz com Deus. A gente não tem Deus como esse amigo, como essa criatura que a gente precisa todo dia falar com ele. A gente não tem Deus como um amigo presente, aquele amigo melhor, aquele amigo querido. É preciso descobrir uma forma da gente compreender Deus para poder a gente pedir compreensão. Eu não posso ser uma pessoa desconhecida de Deus. É lógico que Deus conhece todos os filhos dele. Agora, será que nós abrimos espaço para Deus entrar nas nossas vidas? Será que verdadeiramente nós já estamos na caminhada evolutiva da alma? Ou nós estamos vivendo exatamente o que o corpo nos permite? Será que tudo que a gente tem direito é só o que a vida apresenta na materialidade? Ou nós somos detetores de viver eternamente tudo, com todo o potencial que o Mestre Jesus nos apresentou? Que nós podemos conhecer em sua totalidade toda a genialidade de Deus. Que nós podemos, diante de tudo que somos, porque fomos criados grandes, porque fomos criados enormes, predestinados à evolução, predestinados à perfeição. Será que não poderíamos começar a nossa caminhada de anjos hoje? Não poderemos ainda voar. Nossas asas estão só na imaginação. Mas que nossos corpos permitam que nós tenhamos vida de anjo, que nós tenhamos o irmão Jesus sempre dentro das nossas almas, e que nós tenhamos a consciência de que verdadeiramente, como filho de Deus que somos, precisamos melhorar. Que o nosso instrumento de trabalho seja respeitado e nos possibilite a evolução moral e espiritual para todos nós. Obrigada. Bem, pessoal, só agradecimento à nossa irmã Mira, né? Que emociona a todos quando vem aqui, com a sua maneira de passar para nós os ensinamentos de Jesus, que quando por aqui passou, deixou para todos nós. Só que somos preguiçosos, estacionamos, não queremos evoluir, né? Até quando não sei, mas o Espiritismo nos proporciona isso, através dos ensinamentos, através da base que temos aqui, né? E é para todos. Não há privilégio para ninguém. Basta querer estudar e praticar. Bom, o passe hoje é individual. Fique em prece para ficar apto a receber as energias que vão ser derramadas sobre todos vocês através do passista. E que aqueles que estão em tratamento, lembrem-se de pegar as águas que estão ali fluidificadas para dar continuidade à nossa cura espiritual. E lembrando a todos que, por ocasião da prece final, lembrem-se do nosso irmão Mário Simplício, né, que desencarnou. E os convites que foram feitos aqui, para sábado e domingo, campanha do Quilo Pedágio, e no dia 25, o seminário com Frederico Menezes. Preparem-se para poder receber melhores informações e ensinamentos da nossa doutrina. E assim vamos passar a palavra para a nossa irmã Ana Paula, que vai fazer a prece final dos trabalhos da noite de hoje. Eleve o pensamento alto e agradeça a Deus nesse momento. Pai de infinita bondade e de imenso amor por cada um dos teus filhos, te agradecemos, Senhor, por ter nos permitido receber nesta noite todo este banquete de luz, de amor, de força, de coragem, de bom ânimo,
para cada um de nós, Pai. Obrigada, meu Deus, por tudo de bom e de difícil que temos recebido. Como disse a nossa irmã, tudo é para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para nos ajudar. Só te pedimos, Paizinho, dai-nos força, dai-nos coragem, ajuda-nos a sermos perseverantes, para que um dia, Pai, possamos te ver. Obrigada, meu Deus. Obrigada, nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada aos benfeitores espirituais desta casa. Obrigada, Fê e Fabiano de Cristo. Possam todos nos abençoar a cada dia. Que assim seja, Senhor. E em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, Maria, nossa mãe espiritual, o mentor da nossa casa de oração e trabalho, Frei Fabiano de Cristo, damos os trabalhos da noite de hoje para encerrar. Todos vós, voltem para os seus lares, na paz do Divino Mestre Jesus.